Como ficou a revisão da vida toda ontem, depois do julgamento da ADI 2111? Tivemos um julgamento que gerou mais dúvidas do que respostas. E com isso, os aposentados se perguntam: professor, como que fica o processo? Eu entrei, tenho direito, não tenho direito, vai pagar, não vai pagar? E o tema 1102, como que fica? Então, nesse vídeo eu espero esclarecer as dúvidas iniciais. De antemão, eu já te tranquilizo que estamos estudando todas as alternativas, todos os caminhos a partir de agora, e assim que a gente tiver os próximos passos consolidados, eu também vou trazendo aqui para vocês, tá bom? A primeira pergunta que você tem é: professor, acabou ou não acabou a revisão da vida toda? Bom, tudo que eu vou falar a partir de agora é uma opinião. Combinado assim? Tem vídeos que são fatos, esse vídeo é uma opinião, porque está muito recente e acabou de acontecer, tá bom? Eu preciso explicar que é uma opinião. Ao meu ver, o tema 1102 foi julgado? Não, professor, ainda tem embargos de declaração pendentes lá, e é no tema 1102 que é a revisão da vida toda propriamente dita. Ok. Então, ao meu ver, você já entendeu a minha opinião. Se não julgaram o tema 1102, ainda não acabou, ainda não ficou efetivamente definido. Ok. Mas se não julgaram o tema 1102, então o que julgaram? O que estava em jogo, né? Qual que era o objeto da discussão? Aí que tá, pessoal. Os segundos embargos de declaração discutiam a possibilidade ou não da modulação de efeitos, tanto para garantir o direito de quem já tivesse entrado com a ação até a data de julgamento, ou de mérito, seria 21 de março de 2024, ou a data de julgamento desses segundos embargos de declaração, que seria 10 de abril de 2025. Além disso, questionava, pedia anulação de acórdão, pedia mais alguns pontos que sequer foram tratados. Quando a gente tem uma decisão que não enfrentou todos os pontos, nós temos uma decisão omissa, que pode gerar novos embargos de declaração. Mas acalma, se acalma. Não estou falando que esse vai ser o próximo passo. Ah, será que a defesa dos aposentados deve entrar com os terceiros embargos de declaração? Primeiro a gente tem que saber se isso é possível. E sim, isso é possível. Ontem mesmo tinha na pauta um outro processo que já estava nos 5º embargos de declaração. Olha como uma discussão pode se estender. Mas eu não estou falando que necessariamente esse seja o caminho. Por quê? Uma coisa, né, é o objeto de discussão das ADIs. Ficou muito claro, isso é inegável, ficou muito claro entre os próprios ministros, mesmo os que votaram contra o pedido dos aposentados, ficou claríssimo que nós já tínhamos uma decisão de 2019 que deveria ser aplicada para o Brasil inteiro. Isso ficou claríssimo, até para o Dias Toffoli. O próprio Flávio Dino mencionou que nós já tínhamos a decisão de 2019 valendo para o Brasil inteiro. Depois, a decisão de dezembro de 2022 confirmando esse direito. Então isso também ficou claro pelos próprios ministros. E isso eu estou falando até dos ministros que votaram contra o pedido dos aposentados. Mesmo eles reconheceram o tema 999 do STJ, lá em dezembro de 2019, e o tema 1102 da revisão da vida toda em dezembro de 2022. Então isso ficou, né, isso ficou unânime. A força de uma decisão válida para o Brasil inteiro, STJ e depois STF. Por que eu estou me alongando nesse ponto? Porque é isso exatamente que fundamenta um pedido para resguardar a segurança jurídica. Se você entende que a revisão da vida toda acabou de vez, então, no tema 1102, a gente só vai ter a proclamação do resultado falando que a tese foi prejudicada.
Se você entende dessa forma, eu te respeito. E por tudo que foi passado pela STF na data de ontem, né, eu não culpo quem entenda assim. Mas olha meu raciocínio e vê se você concorda ou não. Se não concordar, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas calma, olha meu raciocínio. Será que essa modulação de efeitos, que ela pode ser feita até de ofício ou mediante provocação? Então, tem gente em dúvida, porque assim, mas a modulação de efeitos para garantir o direito adquirido à segurança jurídica foi pedida só na ADI, então a modulação tinha que ter saído na ADI. Calma, pessoal, essa modulação ela pode ser feita até de ofício. Então, assim, você acha que faz sentido uma modulação de efeitos nas ADIs para modular o tema 1102, sendo que nós ainda temos o julgamento do tema 1102? É assim, você acha que faz sentido você pegar uma ação para tratar de outra, sendo que nós temos ainda esse julgamento dessa outra? Diferente seria se nós tivéssemos, por exemplo, o trânsito em julgado do tema 1102. Se tivesse lá acabado já o processo e depois o STF mudasse de opinião. Aí a modulação poderia ser feita nas ADIs. Aí faria sentido, porque um processo já estaria encerrado. Mas aqui a gente está falando de um processo que está em aberto, né? Com até o que tudo indica, né? Até segunda ordem, nós temos uma decisão em aberto dos embargos de declaração. Existe um pedido de destaque e existe a necessidade de agendamento de uma pauta presencial para o tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita. Outra coisa que ficou claro, para mim pelo menos, né? Assim, a superação da tese. A tese foi superada. No meu entendimento, as ADIs deixaram claro essa superação da tese e, ao meu ver, no tema 1102, eles irão colocar essa linha do tempo. Porque os ministros enfatizaram demais essa questão. Dezembro de 2019 STJ, dezembro de 2022 no STF, os ministros enfatizaram demais, né, a não repetibilidade, não devolver o dinheiro. E se você entender que era só isso que os ministros tinham para falar mesmo, que era só isso que os ministros tinham para julgar, e pronto, acabou, eu respeito, eu entendo. Mas se você entender, fala, não, mas peraí. E o tema 1102 propriamente dito? Aí que tá. Se nós tivermos só uma... Vamos supor que o ministro Alexandre de Moraes retire o pedido de destaque e vá só para o plenário virtual. Aí, isso, eu acho que aí sim é uma demonstração que o ministro Alexandre de Moraes realmente deu um passo para trás e abriu mão. Aí sim, aí eu concordo com vocês, vou ser o primeiro a falar aqui nos vídeos, tá, pessoal? Por isso que é tão importante a gente acompanhar os próximos dias. Então, se você quer saber, mas o ministro Alexandre de Moraes ficou muito calado, né? Ele não se manifestou, não falou nada. Estaria ele se guardando para o tema 1102 ou estaria ele realmente se dando como derrotado pela mudança da composição na corte? Porque o Dias Toffoli, mesmo tendo votado contra, ele falou o único fundamento para a mudança da decisão foi a alteração da composição da corte, ou seja, saíram 3 ministros que eram favoráveis aos aposentados e entraram 3 ministros indicados que não compartilhavam com essa tese, não concordavam. Isso ficou bem claro. Até ontem foi falado isso. Tudo me mostra, eu posso estar viajando, posso estar errado, claro que sim, mas tudo me mostra que eles enfatizaram essa questão da mudança de jurisprudência, o que fundamenta uma modulação de efeitos. Poderia ter sido feita na ADI 2111? Poderia, com certeza, né, pessoal? Pelo amor de Deus, poderia, já estava julgando.
Pode ser feita no tema 1102? Aí que tá. Eu entendo que sim, mas posso estar enganado também. Não tem, eu tô falando, esse vídeo inteiro é sobre opinião. Se você concordar comigo, né? Aí fala, professor, já tem o julgamento do tema 1102. Decide tudo no tema 1102. A gente entendeu que houve superação da tese, mas a gente entende também que teve decisão de mérito lá, né? Em dezembro de 2022. Teve decisão. Então a gente entende também que era favorável até aqui. Aí daqui em diante não é mais favorável. Então, opa! E todo esse lapso temporal, e todo esse espaço de tempo, né? 2019, 2020, 2021, 22, 23, até março de 24 ou abril de 25, conforme você queira colocar uma data, né? Mas mesmo que utilize a outra data, ainda tem um tempo muito extenso aí de várias pessoas que entraram com processos. Até março de 2024 ali, cerca de 102.700 processos, né, até essa virada. E depois eu até puxei no CNJ já com 130 mil processos. Ficaram muitas dúvidas, principalmente nessa questão de modulação de efeitos, né? O que ficou claro é que não vai ter a revisão da vida toda, me parece assim, para todo mundo, de forma automática, paga pelo INSS, assim, já sem provocação jurídica, né? Assim, sem provocar o Poder Judiciário, sem entrar com ação. Me parece que ficou claro. A não ser que a gente vá para o outro caminho que eu já venho falando. Eu não queria antecipar nada, só que agora com essa decisão das ADIs eu já posso trazer para vocês o outro caminho, que é a via legislativa, é a via de lei, né, com os deputados e senadores. É uma batalha? É. Só que é uma batalha que já está em evidência. A gente já consegue falar com eles. Se você achar assim, mas isso é possível, com certeza, até porque já foi feito, teve eu vou fazer uma live mostrando na tela, mas já teve um julgamento que o STF concedeu, depois na hora de pagar deu uma segurada, vai e volta, até que foi editada uma lei, né, para dar cumprimento a essa decisão, e o INSS não teve como, mas teve que cumprir a lei e efetuou os pagamentos. Outras questões são como a própria revisão do artigo 29 sendo paga por meio de uma ação civil pública, né? Então, teve uma ação anterior para depois a ação civil pública efetivar e depois acordo dentro dessa ação civil pública. Será que a ação civil pública seria um caminho? Eu acredito que poderia ser, mas eu não quero alimentar a esperança se não tivermos chances, pessoal. Não quero, por isso que eu tô falando. Todo esse vídeo aqui é um vídeo gravado na sexta-feira, 11 de abril, né, logo depois do julgamento do STF. E eu entendo quem pensa que acabou mesmo e é isso, não tem mais para onde ir. Entendo, respeito esse posicionamento. Aí tem, né, trazendo assim, uma pergunta eu acho que já coloca tudo em dúvida. Por quê? Uma pergunta que eu faço, tem trânsito em julgado no tema 1102? Né? Tem algum recurso para ser julgado? Então, se não tem trânsito em julgado, se ainda tem embargos para ser julgado, tem coisa a ser trabalhada no tema 1102, ao meu ver. Agora, se o ministro Alexandre de Moraes retirar o pedido de destaque do tema 1102 e for para o plenário virtual só para proclamar resultado, aí sim eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes realmente aí jogou a toalha, abriu mão e deu um passo para trás. Vocês entenderam? Então, tem gente que vem assim, 99% dos comentários são positivos, na verdade, assim, positivos para o nosso trabalho, né? Às vezes criticando ali os ministros do STF, com toda razão, criticando o governo, e realmente está difícil. Só que vem 1%
falando, ah, mas vocês só falam, vocês não sei o que, vocês não sei o que. Pessoal, primeiro, todos os advogados que estiveram lá tiveram que sair de suas casas, tiveram que comprar passagens de avião, que tá caro pra caramba, tiveram que pagar hospedagem, hotel, enfim, tá todo mundo se esforçando ao máximo com recursos do próprio bolso. Não tem instituto, não tem associação, não tem ninguém pagando pelas nossas passagens, pelas nossas despesas. E eu não tô pedindo Pix aqui não, eu tô explicando que se a gente não acreditasse, a gente ficaria em casa, né? A gente ficaria em casa. Se a gente não estivesse lutando pelos seus direitos, representando vocês no plenário do STF, a gente ficaria em casa. É muito mais barato e cômodo. Eu não perco um final de semana aí sem ver minha filha. Seria muito mais cômodo para mim. Para quem não sabe, eu morava 100% em Brasília até que transferi toda a minha base para São Paulo, né? Também fico no Paraná, Paraná e São Paulo. E Brasília mantemos o escritório, mas toda a nossa força de trabalho, foi transferida para São Paulo, conforme vocês pediram, né? Na Avenida Paulista, mais próximo de vocês. Então, é muito mais fácil agora eu estar em São Paulo ou até no Paraná do que em Brasília, a não ser nos julgamentos que envolvem as causas dos aposentados. E fiquem tranquilos, né? Eu viajo aqui praticamente toda semana. Quem acompanha lá no Instagram, vê minha rotina, sabe que esse negócio de eu viajo de carro às vezes, rapaz, dá 1.100 km, às vezes de avião, quando consigo comprar passagem com antecedência. Então, assim, é tudo tirado do meu bolso, né? Não tem ninguém, assim, apoiando. E os outros advogados também. É tudo tirado do bolso próprio. O que eu quero dizer com isso? É que se nós não acreditássemos, nós não estaríamos fazendo esses investimentos. Nós não estaremos doando nosso tempo, nossa energia, nossos recursos para essa causa, se a gente não acreditasse. É porque a gente realmente acredita. E eu acho que o próximo passo é verificar essa postura. Se o ministro Alexandre de Moraes retirar o pedido de destaque do tema 1102, aí sim aí realmente, né, ficou difícil aí. Mas se ele não retirar, ainda vai ter pauta de julgamento para tratar da revisão da vida toda propriamente dita. Eu vi um comentário interessante, né? Fala, nossa, mas se nem um professor gabaritado consegue realmente explicar o que está acontecendo, então é realmente porque virou uma bagunça. Eu gostei, eu não vou lembrar aqui da pessoa, eu leio todos os comentários, né? Mas realmente a gente lê uma coisa na teoria, livros dos próprios ministros do STF, para depois chegar na prática, né? E demorar esse pagamento, né? Demorar ainda mais a revisão da vida toda. E em um julgamento que eles tinham a oportunidade de trazer essas respostas, de definir, realmente tinha lá a decisão de 2019, 2022, até 2024 ou 2025, já faz a modulação de efeitos, já define certinho. Ficaram mais dúvidas do que respostas, e respeito todos os posicionamentos. Quem acha que já era, quem acha que tem solução, quem acha que tudo vai ser definido no tema 1102, eu respeito todos os posicionamentos, tá bom, pessoal? Só queria trazer nesse vídeo a minha opinião, isso sem ainda refletir muito. Tô conversando ainda com o pessoal e, claro, pessoal, tudo que a gente tiver para trazer aqui eu vou trazendo para vocês. Mas uma coisa é certa, na via legislativa essa história ainda não acabou. Então a gente vai no Congresso, a gente vai bater de frente e estudar também essas outras questões processuais, tá bom? Vou trazendo aqui para vocês. Que Deus te abençoe e até a próxima.